Olá, sejam muito bem-vindos ao Manda Quem Pode. Aqui quem manda é você. E hoje nós estamos aqui com ela, que é... Na verdade, hoje nós temos uma dupla aqui. Vocês vão ver que interessante esse episódio. Ela é cirurgiã dentista com mais de 10 anos de experiência na área de harmonização, apaixonada por promover autoestima e realçar a beleza natural das pessoas. Tá vendo? Ela não faz aqueles queixo quadrado do Minecraft, tá? E ao longo dessa trajetória, ela busca unir as técnicas com experiência e cuidado em cada atendimento. Essa é Mari Tomé. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. E a gente tem a Laís, que atuou como advogada por mais de 10 anos e agora foi empreender nessa carreira como biomédica também, junto da Mari. Bem-vinda, Laís. Obrigada. Bem-vinda. Então, vamos fazer o agradecimento ao Outdoor Media, que é o nosso patrocinador, que estamos aqui, né? Até 2 O Alisson Pontarola, com os livros dele aqui, tá? Obrigado pela parceria, Alisson, como sempre. Inclusive, a gente está com o podcast em vários outdoors pela cidade. Ai, que bacana. Nós somos o primeiro material digital que foi para a rua, Isso, né? Foi isso feito para a internet, mas estamos nas ruas graças a essa parceria com a Outdoor Media. Então, é isso. Então, podemos Boa. continuar. Da onde surgiu esse interesse, essa vontade por trabalhar com beleza, né? Então, começou com a vontade da minha mãe de realizar um simples botox. E isso lá no início, dentista começou a entrar para a área e ela falou, eu quero muito que você faça para a gente fazer um botox e fazer essa questão desse cuidado. E aí eu comecei, aí a minha irmã também, que gostava muito dessa parte da estética, começou a me incentivar para ir para a área. E aí eu entrei e me apaixonei e estou há 10 anos aí trabalhando nessa área. O primeiro botox da sua mãe, você foi estudar, aprender para ir fazer? Não, ela foi já sendo a paciente do curso. ela Paciente modelo. paciente né? modelo. Ela quis me incentivar nesse sentido do curso e ela falou, eu quero ser já a primeira paciente. Eu só deixo você fazer o curso se eu puder ir lá e você Que já legal. aplicar. Olha que legal. E aí começou a questão da estética, né? Sim. Achei chique. Chique. E hoje ela é a paciente que todo mês ela quer um atendimento. Paciente número 1. Ainda mais as duas filhas agora, né? É só vocês duas? Só nós duas. Né? Então ela se realizou. Sim, Ela deve ser super vaidosa. ela é. É. E ela fica brava quando a gente não consegue atender ela. Sempre tem o horário dela na agenda, mas quando surge algum paciente que a gente precisa encaixar ali, ela fica chateada se a gente não atender ela. E hoje vocês estão em 3 cidades, pelo que eu entendi. É isso? Sim, a gente tem 3 clínicas aqui em Curitiba, na colônia Vitimarsum, que é onde eu resido, e em Marmeleiro, que é a cidade dos meus pais, e que eu atendo lá uma semana no mês. Então, a gente fica se dividindo aí nesses 3 lugares. Eu achei muito interessante o porquê da clínica de Marmeleiro. Conta pra gente, Mari. Por que vocês mantiveram a clínica lá? Então, lá com essa questão da minha mãe, que foi comentando para uma amiga e uma conhecida e um parente, toda vez que a gente ia para lá, né, antigamente, acabava passando o final de semana trabalhando. Então, foi aumentando essa demanda. Então, a ideia de ter a clínica lá, por a gente ser de lá também, a gente é conhecido e o público lá é bem grande. A gente, Bem fiel também, bem deve fiel. ser. Ficam esperando agora as irmãs irem para lá. Antigamente era só com harmonização, mas como esse número cresceu e todo mundo que foi lá, não, queria fazer mais isso. Aí acabou que pela minha paixão e já sempre tá no meio também, né, devido a Mari já estar, aí resolvi largar o direito e ir para a área da estética também. Agora a gente se complementou. Então a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Legal. Então, vocês fazem os procedimentos também, Ultraformer, esses bioestimuladores. Então, essa também. parte de tratamentos faciais, né, que eu trabalho com essa parte. A gente tem tecnologias, bioestimuladores, botox, preenchimento, estética regenerativa. Então, a gente consegue trabalhar com todas as partes dessa questão de estética facial. E a Laís entra na parte do corporal, capilar, para complementar essa necessidade que as pacientes sempre
buscavam também complementar, né? Legal. Que é bacana, né? Porque naturalmente a gente vai, às vezes, para fazer uma coisa, a gente E quer acaba fazer achando outra. mais uma coisinha ou outra que a gente precisa, né? Sempre. Exatamente. E nessa parte da estética, sempre que a gente fala de estética, na minha cabeça, vem uma relação muito grande com a autoestima. Não é só uma questão de para fora. Né? Eu acho que essa beleza que a gente muitas vezes quer externar, ela reflete muito no que a gente pensa e acha de nós mesmos. Como que vocês enxergam? Vocês veem essa ligação da autoestima com a beleza, com a vaidade? Como é Tem isso? total ligação. Então, para mim, a autoestima, ela é você se olhar no espelho e se sentir bem, confiante consigo mesmo. E quando a gente tem uma autoestima elevada, ela interfere diretamente nas nossas relações profissionais, pessoais, como que a gente vai lidar no nosso dia a dia com esses problemas. Tem até estudos recentes que comprovam que devido a você estar com essa autoestima elevada, você tem a sua produtividade maior e em alguns casos você até consegue alguns salários maiores porque você está confiante. Então, tem totalmente essa ligação de sentir bem na sua própria pele, né? Isso é Perfeito. verdade. E os procedimentos estão aí para a gente conseguir melhorar essa questão da autoestima. Porque, infelizmente, a harmonização tem muito tabu e preconceito ainda hoje em dia. Quando se fala em harmonização, todo mundo imagina aquele rosto exagerado, com muitos procedimentos, que acabam ficando ali muito na mídia por causa desses excessos. Mas por trás não é isso que acontece, né, no dia a dia, né? Os procedimentos estão aí para nos auxiliar nesse bem-estar e melhorar a nossa autoestima. Eu vi um negócio bem curioso essa semana. Eu acho que agora tá rolando tipo uma trend, assim, com a galera que trabalha com essa parte de estética, né? Tanto os médicos como as... vocês viram aquele que a IA tá fazendo? Sim. Como eu envelheceria se eu tivesse 60 ou 70 anos sem procedimentos? Daí aparece a mulher toda enrugada, assim, né? O teu rosto, né? E aí, se eu fizesse botox com frequência, bioestimulador, daí coloca lá todos os procedimentos, daí aparece... A Julia Roberts. Não, A Anne Hathaway. não, parece... Tá, entendi. Não, parece a pessoa mesmo, só Mais que assim, envelhecida. bem mais jovem, né? Assim, impressionante. O que a gente até comenta, né, e a gente percebe é que antigamente nossa mãe olhava uma foto quando era mais jovem, falava assim, nossa, como eu era jovem. E aí hoje em dia a gente fala assim, diferente. nossa, a gente olha uma foto atual e se compara com antigamente, fala como eu tô muito melhor É hoje em isso. dia. É. Então, a relação da naturalidade, dos tratamentos, ela vem justamente para isso, para cada vez que a gente está envelhecendo, envelhecer da forma mais correta, melhor. Porque o envelhecimento ele vai acontecer, não Isso. tem como, mas com os procedimentos estéticos a gente consegue envelhecer melhor. Então, hoje se fala muito da medicina regenerativa, que são os tratamentos com bioestimuladores, tecnologias, onde a gente consegue melhorar a produção de colágeno, qualidade de pele e melhorando esse envelhecimento, que é o foco hoje da estética, da harmonização, a gente envelhecer bem e natural, né? Sim. Agora tá bem alta, né? Tá. Essa naturalidade, né? Naturalidade. Eu acho que teve o boom do exagero. Exagerou. E agora veio essa naturalidade, que é o que todo mundo busca. Quer dizer, todo Sim. mundo não, né? A maioria, acredito, Hoje os né? pacientes buscam isso, né? Ter procedimentos mais naturais, com sutileza e delicadeza, né? Porque tem bastante gente que não quer nem que notem que ela fez o Isso. procedimento, né? Sim, hoje. A maioria das maioria dos pacientes, pacientes. elas vêm imaginando aquelas atrizes de Hollywood que saem nas mídias todas exageradas, né? Então, eu não quero ficar isso, eu não quero ficar com bocão, né? E o que a gente demonstra até, a maioria das nossas pacientes é que é o natural, né? Que a gente vai fazer uma quantidade X ali de preenchimento, mas é que não é o que vai dar o exagero, né? Então, a gente já consegue... E a harmonização facial, o que ela não é para vocês? Que ela não é. Então, a harmonização facial, na verdade, elas são pequenos procedimentos minimamente invasivos que vai realçar a beleza
do paciente com naturalidade, trazendo essa harmonia, esse equilíbrio para a face. E não o exagero, né? Como ela é vista, né? Então, é mais essa questão mesmo da naturalidade, do equilíbrio, de a gente atuar em pontos específicos ali para melhorar essa qualidade de pele. E que nem a Laís falou, muitas vezes eu mostro um antes e depois ali e a paciente fala, nossa, como mudou, mas não entende o que foi feito ali, Sim. sabe? Então, Exato. isso é uma boa harmonização. O paciente olhar para você, ver que você está melhor, mais bonito, mas não entender o que foi feito. Sim. É verdade, porque é por isso que chama harmonização, não modificação. Isso. Que a ideia não é você modificar Sim. o paciente, e sim você trazer ali os pontos que vai realçar essa beleza do E as paciente. pessoas não entendem isso, né? Porque Não. quando você entende de beleza, de forma, é sombra e luz. É isso aí. Uma essência é isso, onde a luz bate, onde projeta a sombra. E aí, quando você começa acho que a primeira concepção, às vezes, de algumas pessoas nossa, minha boca é muito pequena, eu queria ter uma boca do tamanho da dela, do tamanho da dela. Aí a pessoa chega com um negócio na cabeça, né? Fala, pronto, eu quero 10 ml aqui para ficar a boca igual a da moça que eu vi na TV. Angelina Jolie. Quero ficar Angelina Jolie. E não é isso, né? Não. O rosto que sustenta aquela boca, ele tem que ser compatível, né? Tudo vai mexer nessa sombra e luz da face, né? O que a gente sempre fala é que as redes sociais, elas criam um padrão irreal de beleza, né? Então, nem todo mundo vai conseguir ser igual ao outro. Cada um tem seu biotipo, tem sua genética. E isso vem muito também para a face, né? Então, quem tem um bocão, às vezes um rosto menor não vai comportar aquilo. Exato. Então, não adianta. A gente até tem casos, né? Que o paciente vem e quer aquele exagero. E a gente não faz, né? Então, aí eu acho que entra a questão do profissional, saber indicar e mostrar para o paciente o que é para aquele paciente, qual o plano de tratamento, se aquele rosto vai condizer com aquele procedimento, né? Então, vem a orientação do profissional nesses casos, porque o planejamento, ele é individual, né? Não existe uma receita que é igual para todo mundo, né? Vai depender muito da estruturação facial, do formato desse rosto. Então, ele é um planejamento específico para cada paciente, né? E já teve caso de chegar e falar assim, não, eu quero um bocão, faz um bocão aí, faz, né? Muito. Sério? E aí, Sim. o que você faz? Então, a gente orienta e eu não faço. Não, Não depois vai faço. sair falando aí do que eu fiz. Isso. Então, a gente, né, tá ali para orientar e dizer, não vai condizer, vai ficar exagerado, não vai ficar harmônico com o seu rosto. Então, eu sempre passo isso para o paciente e muitas vezes a gente não realiza aquele procedimento. E daí vê, não seria esse procedimento e sim aquele, né? Então, aí é a questão do profissional orientar, né, e dizer. Mas, claro que tem pacientes que eles querem, né? Sim. Querem. E do ponto de vista financeiro seria até bom. A pessoa quer chegar e enfiar 10 ml de coisa na boca. Financeiramente é bom, mas o que isso diz depois sobre o profissional, né? Isso, É então. a nossa marca que está ali. É a nossa né? marca que está ali, né? Então, recusar isso é zelar realmente também acho. pelo profissionalismo, né? Porque, às vezes, o paciente, imagino que ele não deve gostar de escutar, falar assim, nossa, não vai fazer meu queixo do rapaz lá do Johnny Bravo, né? Do Listerine, sei lá. Não vai fazer aquela boca do Pato Donald, porque ela não quer... Não, assim, financeiramente, lógico que é interessante, mas e a imagem? Mas é a nossa marca que está ali, né? Então, a gente tem que prezar, e é o que a gente defende, né? Essa naturalidade, procedimentos pontuais, específicos para cada paciente. E vocês veem essa rotina que as pessoas têm? Hoje está muito em alta skincare, né? Não só essa parte, a questão da harmonização, desses procedimentos um pouquinho mais invasivos, mas muita gente tá na onda do skincare. Acho que a rede social potencializou também, né? Sim. Então, eu acho que o autocuidado, ele vai além do skincare, né? E os procedimentos, eles fazem parte desse todo, desse autocuidado, dessa
da gente se priorizar, né? É como ir à academia todos os dias, né? E a academia ter o seu momento de massagem. Então, os tratamentos estéticos, eles vêm para ser mais uma parte da sua rotina, não como uma forma exagerada, mas uma forma de como estar sempre se cuidando, né? É um lifestyle, né? Isso E eu mesmo. acho que hoje os cremes, eles ajudam muito nessa... como que é? Proteção, não é a proteção a palavra? Na Seria- hidratação, na qualidade de pele, Isso, né? na prevenção. Prevenção. Então, vamos dizer assim, que na questão de colágeno, a gente vai sempre precisar dos procedimentos estéticos. Mas sim, o skincare, ele auxilia e é um complemento também dos procedimentos, né? Sim. Então, eu falo que é um conjunto. O paciente vai tratar ali na clínica, no consultório, mas tem que ter esse cuidado em casa também. Mas hoje o paciente já é mais ciente disso, sabe? Antes eles pensavam, não, se eu usar só o skincare, eu não vou precisar dos procedimentos Sim. estéticos. Também teve a fase que, não, se eu realizar o procedimento estético, eu não vou precisar do skincare. E não, é um conjunto, né? Pra gente obter um melhor resultado. E eu acho que até mental. Para essa pessoa, sim. ela até olhar para ela como ela tendo o autocuidado, né? Sim. Ela entra numa rotina, né? Hoje eu falei, até comentei do lifestyle, né? Desse autocuidado, do skincare, da academia, tudo virou um lifestyle, né? Sim. Hoje a gente tem marcas novas Isso. ganhando mundo, promovendo essa ideia do é bom, saúde mental é bom. Há 20 anos atrás, a gente estava falando, não, bom é você trabalhar 14 horas por dia, é você ter 3 empregos, é você Hoje não. fazer 18 faculdades, não é? Isso A gente mesmo. prioriza o estilo de vida, né? Um estilo de vida mais saudável, se cuidar, isso aí, autocuidado. E né? hoje veio para tudo isso, Autocuidado. só que assim, é um lifestyle, porque a pessoa que ela não cuida em casa, uma hora ela vai esquecer de ir na clínica. Uma hora ela vai esquecer de cuidar. Uma hora ela vai falar, deixa esse botox eu faço mês que vem. E daqui a pouco faz 3 meses e ela não foi. E a pessoa que ela vai na clínica, que ela entra no skincare, ela entende também que aquilo é o momento dela com ela. Isso. Né? Às vezes dela com uma pessoa que ela gosta, com a filha, com o marido, com a amiga, enfim. Mas tudo converge para o mesmo lugar, né? É o tempo que essa pessoa, o tempo, o investimento financeiro, o investimento, né, de autocuidado, autoconhecimento, que ela está tendo com ela, né? Sim, isso é muito importante, né? E é como um todo, né? É o tratamento na clínica, é beber muita água, é cuidar da alimentação, é fazer atividade física. Exato. Porque a gente fala, não adianta o paciente só lá e fazer um bioestímulo de colágeno e achar que aquilo vai resolver. Não, são vários pontos e caminhos que a gente também tem que seguir para ter um resultado bom, né? Sabe o que eu tenho observado? Eu vejo que agora todo mundo anda com uma garrafinha. Vocês já perceberam? Sim. Assim, agora tá... Não, sério. Não, eu falei, eu vou até Eu comprar vejo. uma Stanley, porque eu quero Eu também vejo andar na com a academia. garrafinha. Nossa. Não, gente, e assim, você vê as pessoas... Ontem eu vim aqui no shopping aqui para pegar as roupas. A mulherada, assim, com a garrafinha. Tipo, virou um acessório a garrafinha de água. Que ótimo, porque realmente... Porque isso faz parte, né? Dessa questão do cuidado, da hidratação e que vai refletir na pele também, né? Sim, muito legal. E o que vocês acham das pessoas que têm medo do Botox? Que eu acho que, assim, eu sou uma agulhinha de nada, mas eu vejo que tem muita gente que tem medo mesmo. A gente brinca que são as picadinhas da beleza, né? São. Mas a gente tem várias pacientes, assim, que têm esse medo, mas até recentemente a gente fez um caso, né? Que na hora que a gente foi fazer a foto do pós e mostrar como que ela tinha ficado, ela se emocionou e um dos motivos é que ela tinha muito medo da de agulha. agulha. Aham. Então, é legal que hoje em dia, pela tranquilidade também do atendimento, quem tem um pouco de receio, medo, vai te conhecendo e vai desenvolvendo. E na hora que senta ali, ela fica mais tranquila. E a gente tem vários casos positivos, né? Sim. Até a gente tem um caso de uma paciente que ela tinha esse medo, esse receio de fazer os procedimentos e ficar muito artificial. Então, ela chegou lá na clínica falando, não, Maria, eu só quero Botox, é esse procedimento, porque só essa ruguinha que está me incomodando e nada mais. E hoje, eu acho que ela é a paciente que ela vem todo mês na clínica. Porque eu falo que é um caminho sem volta. Ah, com certeza. Você faz, começa a melhorar uma coisa, começa a se sentir bem, daí a outra coisa começa a incomodar. E uma
coisa vai ligando a outra e vai puxando a outra. E tem uns 3 anos que ela tá comigo. E quando passa 2, 3 meses que ela não vem, ela fala, meu Deus, eu preciso ir. E ela, né, se sente bem. Então, a autoestima está ligada, assim, com os procedimentos. E eu falo, é um caminho sem volta. E hoje em dia ela não tem mais medo de nenhuma picadinha. Nenhum Você vai procedimento. acostumando, é aquela picadinha que vai te deixar feliz depois, vai ficar, né, deixar bonito. E você sabe que eu acho que isso depende um pouquinho do profissional e do cuidado nesse primeiro, né? Porque quando a minha mãe foi fazer botox, preenchimento, essas coisas, acho que com 60 já. E eu já fazia, já tinha um tempo, né? E mãe, vamos que você tem que fazer, que é legal, que é bom, né? Porque vivia, né? Chega numa época que fica a história do bigode chinês. Pô, incomodava. E ela falava, eu quero fazer botox aqui. Eu falava, mas não tem botox aí. Assim. Ela, mas como é? Aí peguei e levei ela numa clínica e tal. E, muito boa, um médico amigo meu, mas ele fez meio que tudo numa tacada. Não, a gente tem que respeitar o tempo do paciente. No dia Isso é muito importante. Ficou bom, ficou legal, ficou muito bom. Mas assim, a hora que ela olhou no espelho, depois em casa, ela falou, mas mudou muito. Mudou muito. Eu vou pedir para tirar. Eu falei, bem, calma, mas um dia nem o que tá aí, os produtos, nem assentaram direito, calma. Ela, não, mas ficou diferente. Ela ficou uma semana na minha cabeça. Não, porque eu acho que eu vou lá, eu vou pedir para tirar. Porque olha minha sobrancelha tá alta. Eu falei, tá alta, mas não tem ruga mais na testa, mãe. E eu vi que, assim, depois, lógico, né? Eu já vi outros procedimentos que ele fez, já foi uma coisa mais gradativa. Porque a pessoa que nem, às vezes é sutil, é suave. Uma pessoa de fora, às vezes, olhava e falava, nossa, o Marcia está diferente, mas eu não sei o que você fez. Exatamente isso. Então, quando o paciente chega lá, né, eu quero só um botox. A gente vai sempre respeitar a vontade do paciente. Não que eu não vou passar um planejamento já do que eu indicaria, porque é uma consulta que você faz todo um planejamento e que o paciente não precisa realizar tudo isso nessa sessão. Mas você já comenta, você já mostra alguns detalhes que se ajustasse ficaria melhor. E aí o paciente nesse dia realiza só o botox. Aí você vê que ele chega ali nessa consulta, não querendo fazer muita coisa e tal. Aí depois que realizou o botox, quando vem para o retorno, já fala, sabe aquele procedimento que você falou, você falou que era sutil e tal? E aí o paciente já volta querendo fazer. Então, essa questão de respeitar o tempo do paciente é importante. Mas depois que ele começa, ele não para mais. Acho que é questão de aos pouquinhos, né? Aquela mudança de leve, acho que vai ajudando também. Sabe que a gente escutou isso uma vez, que a gente entrevistou uma consultora de imagem. E ela estava falando que ela, às vezes, ela era contratada para fazer pessoas que estavam em transição de carreira, né? Indo para cargos mais altos e tal. Acho que foi a Mari. Mari do masculino. E aí ela pegou, ela falou, às vezes eu já sei, a gente já entendeu tudo que precisa ser feito. Então vamos sair do esporte e vamos ter que entrar num social. Exato. Mas eu não posso vir daqui para cá do dia para noite. Eu não posso tirar o cara que andava de moletom ou calça jeans, eu não posso colocar ele com terno de 3 peças e gravata no dia seguinte. Falou, então eu faço né? um planejamento. Primeiro vai vindo um blazer, vai vindo uma camisa de botão, vai vindo uma calça de alfaiataria. E aí, ela fala, depois de uns 2 meses ali, legal, aí a gente já vira essa chave, o guarda-roupa já está um pouquinho mais acostumado. Mesmo que olhar no espelho, né? Você abre o guarda-roupa, você já acostumou. Você está olhando no espelho, você já acostumou com aquela mudança, né? O que a gente tem bastante é paciente que conhece por indicação, aí começa a seguir no Instagram, que isso é o grande benefício das redes sociais também. Então, ele já fica ali te observando 3 meses, aí ele vem para consulta, ele faz um botox, aí depois ele já viu os outros procedimentos, ele já chega, eu queria fazer esse daqui, né? Porque ele já vê como que vai ficar o resultado, como a gente preza bastante pela naturalidade, então os nossos casos são esses. Então, a pessoa, ela já vem, olha, eu vi que você fez, mas não modificou, é isso que eu quero.
sincero, né? Ou até o próprio paciente que vem para uma consulta de retorno e fala assim, nossa, fui no mercado e a caixa falou assim, como você tá bem hoje? E aí não sabe dizer o que aconteceu. Então, elas falaram, era isso que eu queria melhorar, sem denunciar que eu tinha feito algum procedimento. Você entende? Quando a pessoa te fala um negócio desse, você fala assim, nossa, acertei muito. Isso. Com certeza. Não, a gente vê aquela questão que o paciente, inicialmente, você vê que ele chega lá sem muita maquiagem, porque não está se sentindo bem, aí começa a realizar os procedimentos e já chega no retorno maquiada, com a autoestima lá em cima e comentando que recebe esses elogios que falam para ela que está melhor e ninguém entende o que fez, né? E vocês já sentiram que vocês ajudaram, assim, no casamento de mulheres? Porque eu acredito que tem algumas mulheres mais velhas que elas têm muito medo, né, de fazer procedimentos. Fizeram procedimentos e depois chegaram e relataram para vocês, olha, melhorou até o meu casamento por eu estar me sentindo melhor. Sim. A gente tem casos que, inclusive, a gente melhora a esposa, o marido vem também fazer. Isso mesmo. Não, é que nem a gente fala, né? Que essa questão de realizar os procedimentos e o paciente melhorar a sua autoestima, se sentir bem consigo mesmo, influencia em tudo. No casamento, no trabalho, como que ele vai se portar diante das situações. Se é um vendedor que tá lá com uma expressão de cansado, não vai vender. Então, eu falo que os procedimentos, eles vêm... tem esse lado bom de você melhorar a autoestima do paciente, para ele se tornar confiante e vai interferir no relacionamento, na vida profissional e pessoal, né? E os maridos, vocês acham que eles são muito contra, assim? O que vocês veem? Tem assim? isso Tem os ainda? maridos? Tem ainda Tem, essa coisa? O marido, ainda tem, não mas vai lá, vem- assim, cheio de coisa. Então, tem muito, mas já vem mudando, né? E que nem a Laís falou, né? Eles começam a ver a evolução da esposa, que está melhor, e aí começam a buscar também esse autocuidado, que eu acho que é bem importante, né? Começa a ver que a esposa começa a ficar um pouquinho mais jovem. Fala Isso. assim, Vai ter que se eu acho que eu cuidar. vou ter que também para ficar mais jovem também, porque querendo ou não, eles são meio durões, Sim, assim, falam, não ligo para essas coisas, mas começa a perceber e realmente liga, né? Liga. Todo mundo Claro liga. que liga, não Todo tem mundo como. liga pra estética, não tem lógico. Sempre vai não tem chegar como. um dia que você vai se olhar e vai falar, ai, podia melhorar. Tira uma ruguinha aqui, tira aqui. E o que vocês acham? Vocês acham que é melhor já ir prevenindo ou não? Como que é? Tem uma idade que a partir dessa idade já é bom fazer? Com certeza, se você for prevenindo, você vai envelhecer melhor e com mais naturalidade. Porque a gente sabe que a partir dos 25, 30 anos, a gente já começa a diminuir essa produção de colágeno. Então, quando a gente realiza um procedimento num paciente que está em dia, a gente vai fazer essa prevenção e não vai modificar o paciente. Agora, se ele já tem uma queda maior, uma flacidez maior nessa pele, um procedimento não vai resolver. Então, a gente vai ter que investir ali mais procedimentos para recuperar essa pele e não vai ser a mesma coisa do que a gente for já prevenindo, Se né? tivesse começado Se antes. tivesse começado antes, né? Então, hoje a gente já tem essas pacientes que vêm com 25, 30 anos para fazer essa prevenção. Não é que você vai exagerar nos procedimentos, mas você já vai cuidando dessa pele e lá na frente vai ficar muito melhor. Maria, tu falou uma coisa em relação ao colágeno. Eu vejo muito remédio de colágeno. Remédio, suplemento, balinha. Suplemento, né? Funciona esse negócio? Então, a gente diz que assim, a paciente pergunta, se eu tomar colágeno, eu não vou precisar fazer o bioestimulador injetável para melhorar a qualidade da minha pele? Não. Porque o colágeno que a gente toma, ele vai ter o benefício de uma forma sistêmica, mas não local. Então, se você tomar o colágeno, não quer dizer que você não vá precisar realizar os procedimentos. Tá. Mal ele não faz, tá? Se puder complementar, é como se fosse uma vitamina ali que você complementa, mas ele não vai prevenir essa questão da queda da face. Mas leva quanto tempo para você ver com balinha de colágeno? Quanto tempo você vai levar para ver um resultado na pele?
diretamente esse resultado na pele ele não vai atingir, né? Ele vai atingir de forma sistêmica, vai fazer bem para suas articulações, musculatura, mas a produção de colágeno específica da pele, aí a gente tem que entrar com os bioestimuladores ou tecnologias que vão estar ali ativando a tua produção, né? Nossa, eu teve uma época, meu marido era nutricionista, e eu ficava enchendo o saco dele. Traz um pote de colágeno lá pra mim, que tinha um colágeno na área dele. Daí ele chegava em casa e nada daquele negócio. E eu ficava, traz o negócio de colágeno. Daí até que um dia ele trouxe lá o negócio de colágeno. Gente, o negócio de colágeno tá lá pela metade. Às vezes ele fala assim, você tá aqui, ó, não tomou teu colágeno? Eu falei, esse negócio começou, não vi resultado. Não vi resultado nenhum dele. Você já ia ver, nem tomou metade do negócio, queria ver resultado. Falei, não, é muito trabalho esse negócio ficar tomando aí eu pergunto porque teve uma época, eu tive um problema no joelho, e aí eu fui num ortopedista e o cara falou, tome colágeno. Aí eu falei, como que isso vai chegar no meu joelho? Eu falei, tá, bom, beleza. Aí passou um tempo, fui em outro ortopedista, o cara cuidava de jogador de futebol, né? Falei, então, o médico falou para tomar colágeno. Eu não comprei porque eu não sabia. Você falou, vamos injetar lá dentro Isso é melhor. o líquido. Aí ele vai funcionar. Não é nem o colágeno, é o PMPA, né? Ali ele vai funcionar. Agora, tomar por via oral, esperar que ele vai acabar no teu joelho, na quantidade que você precisaria para a tua cartilagem se regenerar ou desenvolver, não vai. Então, a mesma coisa você pode comer um pote o dia inteiro, assim, de colágeno, de balinha. Aquelas balinhas, né? As balinhas gumi lá, que você fica comendo. Eu vou ficar aqui com o bumbum mais duro, vou ficar aqui toda... Não vai, desculpa, não vai. Tem que fazer os procedimentos. Tem que fazer os procedimentos. Já um bioestimulador, quando faz, local, outra vida. Que hoje essa questão da medicina regenerativa, que inclui bioestimulador de colágeno, ativos que vão melhorar essa produção de colágeno, é onde a gente vai ver realmente esse resultado na pele e essa diferença. Então, hoje a gente busca... hoje a questão da estética vai muito além de só os preenchedores para volumizar, né? A gente entra muito nesse tratamento da qualidade da pele, né? E quando vocês... Pode falar. Porque antes, eu lembro, nossa, primeira vez que eu fiz um procedimento, sei lá, 2016, 15 talvez, e entrava muito isso, era muito preenchimento para meio que, literalmente, preencher aquela pele que estava flácida, isso. né? E eu vi que com o passar do tempo... Eu nunca fiz bioestimulador, essas coisas. Mas eu vi que com o passar do tempo, em vez da gente ir lá entupir de coisa para a tua pele ficar mais lisa, que acho que até antes o pessoal ficava com a cara um pouquinho mais inchada, né? Porque queria reverter essa questão da flacidez, esticando e volumizando. Certo. Então, assim, não que nós não utilizamos hoje os preenchedores. Eles são aliados, sim, porque tem essa questão da estruturação. Mas a gente precisa trabalhar essa questão da pele com os bioestimuladores. Então, hoje a gente entra em conjunto. Não tem só um ou o outro, ou um é melhor que o outro. Não, a gente precisa desse conjunto, de trabalhar a questão da pele, da qualidade da pele. Em muitos casos, a gente inicia antes com essa parte, e aí depois a gente vai para a estruturação e preenchimento em pontos específicos. Que aí é essa questão que você olha e você não identifica o que foi realizado, né? Então, fica muito mais natural e belo, né? Porque vamos pensar, é como se fosse uma cortina. Se ela não tiver nada, ela só estiver pendurada, ela vai estar enrugadinha. Vai marcar. Você coloca alguma coisa atrás dela, ela some as rugas, mas ela vai ficar projetada, né? E é por isso que acho que antes o pessoal ficava com a cara mais redondinha, né? Sim. Agora com os bioestimuladores você vê que o pessoal fica com o rosto mais retinho, né? Mais... A Gretchen é um grande exemplo disso, né? Que você via como que ela estava. Daí eu vi que ela deu uma mudada depois que começou a dar uma inovada nesses procedimentos. Você já vê que o rosto dela já ficou melhor do que aqueles... Era toda preenchida, né? E a gente fala que hoje em dia a estética ela tá mais moderna, né? Com as tecnologias e mais preventiva com os regeneradores. Então, é a junção perfeita, né? Em alguns casos, a gente inicia com o bioestímulo tecnológico ou injetável e depois finaliza só com os preenchedores. Então, fica mais aquela cara tão impactante de alguma coisa tá estufadinha, né? Era essa aqui mesmo que eu lembro que eu vi. E essa questão das tecnologias, hoje em dia,
a paciente que tem muito receio, medo de agulhas também. Então, a gente tem procedimentos que não são invasivos, que não utiliza agulha e cânulas, e vai para essa parte da tecnologia, que a gente consegue trabalhar essa questão de pele. E que nem você, né, perguntou ali dessa questão da prevenção, é a melhor... Uhum. Eu fiz Ultrafarmer, eu amo, Isso. gente. É a melhor... Maravilhoso. A melhor coisa é a prevenção. Você né? já sai assim, né? Uhum. Parece que você dá uma... E já faz um lift. E não dói, né? Por mais que a gente fala das agulhas, dessas coisas... Ele é muito tranquilo. Ele tem um desconforto natural, mas é bem tranquilo. E o Dorzinha da Radiese? O Radiese, ele seria um bioestimulador injetável. Isso. Que a gente combina com a tecnologia. Para fazer essa melhora, espessamento da qualidade da pele, né? Então, hoje a gente sempre fala que todos os pacientes vão ter a indicação de um bioestímulo de colágeno, ou para prevenção, ou para recuperar aquela pele. Porque a gente também... Como a gente tem os pacientes hoje que são jovens e estão tendo acesso a esses procedimentos, nossas mães, né, com 60, 70 anos, elas não tiveram essa oportunidade de se cuidar lá. Então, também tem a busca dessas pacientes que estão ali com uma pele mais flácida e que a gente consegue, sim, melhorar e reverter esses sinais do envelhecimento. E aí, a gente usa os bioestimuladores. E o Lavian, que fala? Sim, Lavian laser. Ele seria para manchas ou ele serve para aquelas cicatrizes também de espinha, essas coisas, ele ajuda? Sim, então os lasers, eles usam, a gente utiliza mais para essa parte mais externa da pele. Então, os bioestimuladores, a gente vai tratar mais internamente, mais essa espessura de pele. E os lasers, eles vão entrar para a gente tratar essa camada mais externa, que são manchas, linhas finas, poros dilatados, que vai dar esse glow para a pele, né? Legal. Então, é a combinação perfeita, a gente ter o laser com o bioestimulador. Trata em cada camada. Em várias camadas. Desde do que está por baixo da pele até a camada mais profunda. Isso. Então, isso é a harmonização, né? Você fazer esse conjunto dos procedimentos e devolver, né, essa autoestima e esse cuidado. Tá vendo? Você que achou que a harmonização era lá só enfiar umas agulhas e inchar o tamanho do queixo, né? Mas eu vejo que a harmonização também entra nessa questão do nariz. Eu acho isso sensacional, que muda o nariz de algumas pessoas que você vê que a vida inteira lutou com aquele nariz que tem a bolinha, né? Ou aquele nariz mais retão e que vai lá e faz aquele narizinho. Vocês fazem nariz também? Sim, Gente, fazemos. Impressionante. É A mudança que dá, assim. Minutos é o nariz transformado. Isso. Eu acho que essa é aquela que deixa a mulher, assim, da autoestima, fala assim, nossa, agora eu tô me achando maravilhosa. E ele é uma questão... Porque é muito... Você olha, você já vê o Já nariz. percebe na hora. A gente teve um feedback semana passada, né, de uma paciente que foi feita a rinomodelação e ela ficou, nossa, impactada, né? Impactada. A gente tem até esse feedback dela, que ela falou, meu Deus, mudou a minha autoestima, eu sou outra pessoa hoje, com um detalhezinho ali que a gente realizou. Então, realmente, a gente consegue mudar a vida das pacientes. E é tão né? bom isso. E é tão bom. Muito, né? Então, o nariz... eu tenho uma agência de modelos, né? Dos meus negócios. E eu vejo muito, porque às vezes a gente tem muito um rosto que é muito bom e o nariz é o principal problema. É muito comum, muito comum. 2, 3 vezes por ano a gente acaba encontrando pessoas, né, geralmente meninas, que têm isso. Só que daí você pegar e orientar uma menina de 16 anos, olha, você tem que mexer no nariz, tem que fazer uma rinoplastia e coisa e tal. É algo delicado pra caramba. Então, a gente geralmente, quando a gente nota, a gente tem esse feedback, né? Lógico, a gente nunca... tem uma agente modelo há 10 anos, trabalho com isso há 15, mas eu falo que eu não desenvolvi a bola de cristal para descobrir, né, só de olhar. Então, a gente coleta feedback com vários clientes, com os clientes internacionais e tal, e a gente traz, fala assim, olha, precisa mexer no nariz, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso aqui é referência, E, em vez de a gente ir direto para o cirurgião, a gente começou a indicar a rinomodelação, porque aí, pelo menos, ela consegue ver, a gente já se entender com aquilo antes dela fazer uma coisa permanente.
A maioria dos casos dá para resolver. Lógico que alguns são Tem só casos cirúrgicos, que são cirúrgicos, né? Mas dá aquela empinadinha, dá uma melhoradinha. Disfarçar aquele ossinho. É impressionante. Quanto tempo dura? Então, os preenchimentos, eles vão durar em torno de 8 meses a 1 ano, tá? Vai depender muito de cada organismo. Mas a gente tem pacientes que realizam e que passa 2 anos estão bem. Tem paciente que, né, às vezes com 8 meses ali, a gente percebe que já precisa reaplicar. Mas eu sempre falo que, assim, inicialmente a gente usa uma quantidade maior dos preenchedores e que depois a gente só vai fazendo a manutenção. Então, se o paciente precisa ali fazer vários procedimentos, ele vai investir mais inicialmente numa quantidade maior e que depois, se ele for fazendo, existe essa manutenção, né? Se não fazer a manutenção, o corpo vai absorver tudo e aí vai voltar como era antes, né? Então, precisa dessas manutenções, mas é uma média bem bacana ali de tempo de procedimento. Ele seria o mesmo que usa na boca? Então, os preenchedores é o mesmo ácido hialurônico, porém, cada área tem densidades diferentes, tá? Então, até mesmo para um lábio, a gente consegue utilizar várias densidades desse ácido hialurônico, né? Se o paciente quer só uma hidratação, se ele deseja um volume um pouquinho maior, a quantidade que você coloca. Então, isso também interfere. Mas é o ácido hialurônico que a gente consegue resolver essa questão do nariz, sabe? Que absorve pelo corpo depois, Que absorve, né? é absorvido. E também tem essa questão do ácido hialurônico que tem aquele receio do paciente realizar e não gostar. Então, a gente tem uma enzima que consegue degradar esse produto. Então, se o paciente realizar e não gostar, a gente consegue reverter. E me diz uma coisa, que nem a Poli acabou de falar da absorção, né? Existe ainda, se usa ainda aqueles... Os definitivos? Não. Como é que chama isso? Seria um... É o PMMA. Os definitivos, De uso né? definitivo. Usa ainda isso? Tem alguns profissionais que trabalham. Mas que cada muito um, menos, né? Cada um define ali o que vale a pena ou pode, né? E utiliza. A gente não... Uma que não pode, né? E não utilizamos. Eu acho que é uma não coisa pode, mais é proibido. antiga, né? Médico. Mais antiga, É só né? médico que pode. Médico pode. Pode. Mas PMMA. existe uma aplicação, assim, sei lá, para determinado procedimento, é indicado esse tipo de componente que não é absorvido? Ou não? Tudo pode ser o bioabsorvível, né? Ou não? Então, hoje a linha da harmonização, ela vai mais para os absorvíveis, né? Então, tudo que a gente faz é absorvível. Tem alguns profissionais que ainda trabalham com o PMMA, não que ele não exista, né? Mas essa questão de você colocar algo Que não pode que depois você não possa tirar, e vem a questão do envelhecimento, né? E aí você vai envelhecer, ou o rosto, a pele vai modificar e aquele produto vai continuar ali. Então, não é a minha linha de pensamento. Eu prefiro trabalhar com algo que seja reabsorvível, que você vá ter essa... Trabalhando aos poucos, né? Talvez o resultado não seja tão bom quanto numa primeira sessão, porque existe um limite de material, até de custo, de valor, mas que com o ácido hialurônico a gente consegue trabalhar, os resultados são mais naturais, né? Isso. Vocês viram o caso da Mayra Card, que ela tem aqui no rosto, que ela queria fazer uma cirurgia para tirar? Então, a questão de ser esses produtos definitivos, que se você tiver qualquer complicação, e ainda mais na face, Imagina. você vai ficar com uma cicatriz. Porque como que você vai Que é retirar? arriscado, né? É muito arriscado. Nossa, muito então, arriscado. acho que essa questão da segurança para o paciente, você trabalhar com algo que nem eu falei, que você pode reverter, que se acontecer qualquer problema ali, você consegue tirar aquele material, isso não tem preço, né? Mas ele não tem... Esse que não absorve, ele não tem nada de diferente. Ele é mais ele não tem, Não, por ele exemplo, é outro material, é um plástico. Não, eu quero dizer assim, ele não é, por exemplo, para uma funcional. Ele é estético também. Ele não é tipo para alguém que teve uma perda óssea, por exemplo. Ele surgiu para funcionalidade, aí depois foi entrando para a área da estética, né? Mas alguns casos que tem que ser utilizado ele, né? Isso. Tem alguns casos que é só específicos que daí Realmente. ele tem que ser utilizado. Entendi. Mas aí hoje em dia acabou que generalizou e foi para a área da estética, né? Então... E antigamente se usava muito ele porque não tinha o ácido hialurônico, né?
E Então, colocavam bastante no bumbum, né? ainda colocam. É. No bumbum, eu acho que eles utilizam ainda mais essa do que questão na face. do definitivo do que na face. Ah, sim. Minha nossa, imagina quando começa a cair tudo. Não, daí fica Aí aquela fica só bola. aquelas pedras, assim, esquisitas. Esses dias eu vi no Instagram aqueles memes que eles fazem da galera quando envelhecer, né? Tipo, com a pessoa morta, assim, só Só as próteses. os peitos, a boca, A bunda. a bunda. É muito engraçado, mas... Mas teve um amigo nosso que teve que tirar um do queixo. Ele fez uma época para fazer aqui a frente. E era até sei quem é. Metacril, eu acho. É. Assim. E aí depois ele se incomodou muito e aí ele ele tirou. Mas ainda acho que era mais tranquilo, porque a cirurgia é por dentro, então a Sim, cicatriz nessa fica região por dentro. do queixo é mais tranquilo. A gente fala que o que a gente não faria em nós, a gente não vende, não faz nos nossos pacientes, né? Então, a gente fala segurança em primeiro lugar, né? Perfeito. Nada vai substituir a pessoa que ela já te procura para melhorar, para estar melhor. Aí, por uma questão dessa, de um material que, né, não seja tão absorvido, não seja bom, vai lá e você transforma a vida dela de uma forma negativa. Sim. Então, não vale, Não né? vale, né? Que legal. Vamos pegar um pouquinho aí de bichinho da máquina? Uma pergunta. A gente tem a que máquina manda, da tá? que é a máquina que manda. Então, assim, ela tem algumas perguntas, tá? Essas perguntas, elas são polêmicas, Tira o barulhinho. tá? Aí. E aí eu vou dar uma fichinha para cada uma de vocês. E vocês têm que pegar uma bolinha. A bolinha que vocês pegarem, ela tem a pergunta. E aí a gente vai ver. Cada moedinha, tá? Então você anda com... Olha, vocês já devem ter brincado, não sei se já brincaram. Todo mundo joga seu dinheiro com essas máquinas. Todo mundo. Então, Vai lá. Vamos ver. Nananã. Aí a bola maior que você aperta para descer, pegar a bolinha. Para. Não precisa apertar de novo. Só espera. Quase. Quase. Vai lá. Daí volta aqui. Se ela pegar, você espera, daí você só traz pro buraquinho. Vamos lá, ó, espera. Veio, agora traz e agora solta. No buraquinho, aqui com a bola maior. Sarana. Vou te ajudar. A gente tem a chave aqui, essa você pegou. Só joga ali pra frente, que ela cai ali, ela cai aqui no buraco. Aí, ó. Pronto. Ela tá ali. Pronto. O bom dessa máquina é que a gente pode sacudir ela e ela... A gente pode qualquer... Que aquelas a gente não pode. Não tem o hackzinho. Essa não teve. Essa não tem pergunta. Poliana do céu. Não, pera aí. Vamos dar um jeito aqui, ó. Pronto. Vai pro próximo. Próxima. Essa aí deve ter sido meus filhos que fizeram sacanagem. Eles mexendo. Eu falei assim, para de mexer. Vamos lá. Quanto um profissional na sua área ganha? Varia muito do profissional. Depende, Contem. aquela ótima, aquela resposta ótima. Depende. Porque Depende. realmente depende. Né? Depende do tanto de procedimento que você vai fazer. Sim. Depende do tanto que trabalha, eu acho, né? Não Também sei, seria isso? É isso De aí. que área que você atua, qual procedimento você faz, né? Quanto tempo você já está na profissão ou não. Então, essa é uma pergunta realmente polêmica, mas que depende muito da resposta. E para alguém que está assistindo, que queira seguir nessa área, Vale o a que você pena? responderia? Olha, primeiro você tem que ter a paixão, né? Mas lógico que a gente é movido também à parte financeira. Então, unindo as duas coisas, a gente comenta. Vale a pena. Vale a pena. Vale a Até pena. porque você mudou, né, do direito para... Exatamente. Primeiro por uma biomedicina. paixão, né? Mas lógico que pensando na parte também financeira, é muito gratificante as duas, a gente fala. Legal. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Agora, Maria. Agora é você. Pode puxar aí pertinho de você, para ficar mais fácil. Fazer um stories. Vamos lá, pegar essa bolinha aqui. Agora chegamos ao momento, ó, da máquina que manda. Olha! Acho que foi de Acho que ele já pegou de primeira essa. Estou mais experiente. Anda brincando A minha filha bastante. que tem. Então eu já Você tive tem que essa? Olha só! Ah, que legal. ótimo. Ai, ó. Ai, não pega. Aí.
Só falta não ter. Pode pegar aqui do lado. Não, essa tem. Não é possível. Era pra Eu falo que eu não consigo ir ao todas. mercado sem brincar com uma maquininha dessa no caminho. É pior que é. Vamos lá. Isso é grande. Na sua opinião, tem muita gente vendendo sonho por aí. Como você enxerga isso? Então, essa questão, né, do sonho, até ligando com a pergunta da Laís ali, dessa questão da nossa profissão, que tem muita gente que quer entrar, porque acha que é um sonho, que vai se beneficiar Oceano da parte, Azul, né? da parte financeira, mas tem muita coisa por trás, né? Então, a gente só mostra o lado bom, né? Ninguém vê lá os corre, né? Até o bastidor do Instagram é bonito, né? É, isso aí. Então, assim, tô na área da harmonização, nossa, ela ganha bem, mas ninguém vê as 3 clínicas, ou viaja para cá, ou viaja para lá, trabalhar 12, 13 horas, às vezes por dia. Especializações, né? Que tem que fazer. Especializações, né? Esse investimento na área dos estudos, que nem a gente fala, né? Tudo a gente faz primeiro por amor. Se você gosta, você vai conseguir realizar o seu sonho, né? Então, muitas colegas, amigas falam, nossa, Mari, como que você trabalha tanto lá em Marmeleiro? Porque como eu fico uma semana lá, então, realmente, eu trabalho 13, 14, 15 horas por dia. Eu nem vejo passar. Porque eu amo aquilo que eu faço. Então, dessa forma, eu consigo realizar o meu sonho, porque eu gosto, né? Agora, se você pedir para uma pessoa, uma outra pessoa fazer isso e que não é a vontade dela, o gosto dela, não vai dar certo, né? Isso é verdade. Não, e é uma coisa muito Então, importante você que tem você que falou. gostar muito do que você faz, né? 13, 14 horas por dia, né? Tem a maior parte das pessoas que a gente estão acostumadas a trabalhar com 8 horas por dia, né? 10, olha lá. E geralmente não é aquilo de trabalhar. É tempo na empresa, vamos dizer assim, né? Mas, poxa, se você fica 13, 14 horas dentro da clínica, 13, 14 horas aplicando, cuidando, medindo, lidando com gente, com coisa delicada. Não tem como você falar assim, preguiça aqui, aí você vai e espeta em qualquer lugar. E é um momento que a paciente chega lá, é um momento único, porque dela. a paciente vai lá, É. ela quer. Então, a gente até tem A gente todo tem um que- atendimento diferenciado. Sim. Porque a gente sabe que ela foi lá, os procedimentos, eles têm uns valores mais agregados. Às vezes o paciente tem medo, então tem todo aquele acolhimento que a gente faz, né? Então, a gente fala assim, as pessoas de fora falam, nossa, é só um botox. Não, pra gente não é só um botox, né? A pessoa tá entregando o bem mais valioso dela, que é a vida, é a saúde dela, né? Então, a gente tem esse Porque às vezes ela tato de- espera muito por esse momento, É né? verdade. Porque até a questão financeira sendo super legal, perdão, Pode falar. você tem a questão da responsabilidade. A responsabilidade. São Né? procedimentos que exigem responsabilidade, muito estudo, muita dedicação, né? Tem Pra que ter você o dom realizar. também, né? Porque é aquela coisa Sim. bem, né? Tem que ter uma mão, não pode ser aquela mão pesada. Você já sente diferença Não, quando tem a que ter, pessoa ela isso tem que ter uma aquele- baita mão. Porque tem gente que para aplicar botox, parece que tá fazendo buraco na parede para botar quadro. Então, Tem eu acho gente que, nossa, a então- pessoa ela tem o dom, sabe? É. Tem que vir, ela foi feita para fazer isso, assim. Não A é gente fala qualquer um, assim, né? É metade dom, metade técnica, né? Isso. Que tem que ter os dois ali nesse momento. Então, é essa parte que a gente fala assim, ninguém vê o corre atrás, é a abdicação de tempo, né? Muitas de família. Então, a gente tá nessa área, né? Agora, nesse momento, focada, trabalhando um monte para ter os frutos também, Sim. né? Mas é porque a gente gosta, né? Realmente, foi bem difícil trazer a Marielle aqui, porque a agenda dela tava difícil. Tava difícil de se encaixar, Era né? difícil falar com essa mulher. Gente, ela falou que ela tem 13, 14 horas por dia em Marmeleiro. Sim, Ela tem- faz a ela cidade tem inteira. 3 cidades, tá? Você chega em Agora Marmeleiro, ela todo chegou mundo tem Curitiba. botox. Lá É cidade e região. a gente atende em Marmeleiro e região. Olha só, A gente tem que muitos legal. pacientes que viajam 200 quilômetros lá de Mangueirinha, que vem de longe para a gente
atender. Que legal. E eu acho que o nosso diferencial é esse cuidado, não só pensando no procedimento, mas toda essa experiência, né? Para o paciente, esse cuidado, né? De a gente entregar aí um bom resultado e dar atenção. Né? E é muita qualidade, né? Porque vocês também estão numa capital, né? E a gente sabe, né? Eu morei bastante tempo no interior, a Poli também. A gente sabe que no interior tem aquela pessoa que faz o da cidade, bom, legal, agora ainda mais com EAD, né? Com coisas online, com N cursos acontecendo, que dá para você viajar. Mas uma época era bem aquilo, né? Quem está vindo de fora está trazendo aquelas coisas que estão mais em alta, que é mais o momento. Novidade. Então, vocês levam, com certeza, muita novidade. E essa área, ela cresce muito rápido. Então, você tem que estar antenado ali, se dedicando para acompanhar. Muito rápido. Muito rápido. Eu adorei o bate-papo com vocês. Obrigada. Foi um prazer por vir estar aqui, né, explicar um pouquinho, contar um pouquinho sobre vocês. Tenho certeza que vai dar super certo vocês duas aí, porque agora que vocês, né, estão unindo as irmãs. Como que vai ser o nome da clínica? Você já tem ou não ainda? Já, Grupo Doutora Marielle. Ai, legal. Então, a gente uniu as 3 clínicas aí e se tornamos um grupo. Muito bom. Muito sucesso. Isso. E a gente tem alguns presentes. Tem um presentinho para vocês, que é da Beni, tá? Beni Bolos, eles fazem bolos, vão ter, né, agora coisas para Páscoa. Inclusive, esses cookies, eles são cookies que vocês podem comprar congelados e depois pode aquecer, não muda, tá? Continua com gostinho. Não fica murcho. Não fica murcho, continua gostoso. Mas vai ser ótimo, porque a gente está finalizando a quaresma de doce, então a partir de amanhã... já podem comer amanhã. Já Muito podem bom. Veio numa boa hora. E tem uma caneca para vocês. Obrigada. Da nossa parceira aqui, que tem canecas. Então, uma caneca personalizada e tem o seu nome atrás. Depois a gente traz outra também. Isso, fica tranquilo. Ótimo. Essa é uma lembrancinha para vocês. Obrigado por terem Obrigada. vindo, adoramos. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto. Não, Sim, adoramos foi. essa conversa. E quero agradecer a Ana, que fez a nossa make, fez a make das meninas, deixou elas só mais Maravilhosa. lindas, Gostaram? né? Nossa. Amamos. Ela já elogiou, falou que nunca tinha mexido numa pele tão linda, lisinha. Falei, claro, né? A gente tem que ser exemplo, Claro, né? tem que ser exemplo, né? Exatamente, perfeito. O Guto. Da GK Ideias, por fazer nossos making-offs, bastidores, vídeos, as fotos que vocês fizeram, que depois vocês vão receber também. De Panite, pelo catering que eles sempre fazem quando a gente está Delicioso. gravando aqui. Muito bom. Obrigado. Outdoor Media, já falei, do Alisson, sempre grandes parceiros aí. E é isso. Isso. Da tua roupa. É da Mai. Ainda bem que você me lembrou. A Mai fica aqui no Shopping Cristal, ela tem a loja aqui, a Mai e a Chantal. Então, hoje eu estou de Mai. Muito obrigada pela parceria. Tá vendo? É tanto tempo que a Poli até acostumou. Ai, meu Deus, já até Ela acha acostumei, que não, olha aí. As araras da loja de vocês é o guarda-roupa dela. Gente, até a próxima. Obrigada. Obrigado.